Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos refletir sobre o compromisso do espírita cristão diante da vida em sociedade. Vamos falar também sobre a importância da oração, abordando o tema maneira de orar e muito mais. E se você gosta de conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel. Curta esse vídeo e compartilhe com os amigos para que mais pessoas possam ter acesso à mensagem esclarecedora do Espiritismo. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Diante da nossa vida em sociedade, estejamos encarnados como agora, ou mesmo desencarnados, ou seja, vivendo nas cidades terrenas ou nas colônias espirituais, nós sempre estaremos convivendo uns com os outros, através dos laços que nos unem. E diante disso, como deve ser a postura do ser que já se encontra desperto, ou que ao menos já anseia pelo despertar espiritual? Como deve ser a nossa postura para que essa convivência em sociedade seja pautada no amor e na fraternidade? Observar o comportamento de Jesus quando ele esteve entre nós é a melhor forma de nós entendermos como agir em qualquer situação. Mas a misericórdia divina nos dá sempre ferramentas para nos ajudar nessa compreensão sobre as lições de Jesus, para que nós possamos progredir na nossa caminhada. Quando Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo no século XIX, obra que explica e comenta cada passagem do Evangelho original com a ajuda da espiritualidade superior para o nosso melhor entendimento, nós passamos a ter a mais completa ferramenta para esse trabalho de autoburilamento. Seguir no caminho do Evangelho é nada mais do que o nosso dever, e isso se faz necessário ainda mais agora, nessa etapa de transformação onde nos encontramos, quando o nosso planeta se encontra na passagem da categoria de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. São tempos que exigem de todos nós os esforços para a pacificação e para a harmonia no Brasil e no mundo.
No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, encontramos muitas informações úteis para essa caminhada de pacificação. Logo no início, Jesus convida a todos nós: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? É fácil entendermos esse convite tão amoroso feito por ele para todos nós. Mas será que já conseguimos colocar em prática no nosso dia a dia de verdade? Jesus explica que a perfeição moral que ele nos pede consiste em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Ele mostra desse modo que a essência da perfeição que ele nos pede é a caridade para todos e não somente para aqueles que pensam ou que agem como nós queremos, como nós esperamos. Essa é a base segura da pacificação no mundo que tanto precisamos. O amor que une, que compreende, que não julga. Será que nós temos agido assim, de maneira realmente verdadeira? E esse amor incondicional é sempre o indício da nossa maior ou menor superioridade moral, porque o grau da nossa perfeição está na razão direta da nossa capacidade de realmente amar sem restrições, sem impor condições, sem julgar o nosso semelhante. Eu aceito tal pessoa somente se ela... Não. Jesus não deixou de nos aceitar, acolher, orientar enquanto esteve aqui, mesmo sabendo que não éramos perfeitos. E foi embora pedindo a todos nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ficar apontando o que nós, na nossa limitada concepção de verdade, achamos que o outro está errado, é digno da nossa ainda estreita visão. Mas Jesus veio nos mostrar o que é o verdadeiro amor. O capítulo 17 explica também, de forma detalhada, o que seria o verdadeiro homem de bem e o verdadeiro espírita. Vale a pena ler, estudar esses textos e observar as próprias atitudes para nós conseguirmos avançar no nosso aperfeiçoamento. Vemos, então, nesse capítulo que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. É aquele que interroga a própria consciência sobre os seus atos. Algo tão importante para a nossa melhoria, para a nossa reforma íntima, que falamos nos programas anteriores, porque nos leva ao autoconhecimento. E então pergunta todos os dias a si mesmo se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer coisa a queixar-se dele. Enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que lhe fizessem. Esse capítulo diz também que o verdadeiro homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, porque sabe que sem a permissão de Deus nada acontece. E esse verdadeiro homem de bem entende que os bens materiais, as circunstâncias, as perdas da vida são todos transitórios, porque somente o que vem de Deus é eterno. E faz o bem sem esperar recompensa, retribui o mal com o bem. Sacrifica os seus interesses pessoais pelo que é melhor para todos, porque o seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O homem de bem não faz distinção de raças, de crenças, porque sabe que todos os homens são seus irmãos. Respeita nos outros as convicções diferentes das suas e não critica os que não pensam como ele. Não profere palavras malévolas que podem ferir o outro, que podem causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira. É indulgente com as fraquezas alheias porque sabe que também vai precisar de indulgência. E tem bem claro na cabeça aquela sentença do Cristo: que atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. E é também nesse capítulo 17 que nós temos as palavras de incentivo ao nosso esforço pessoal de se melhorar sempre, e que nos mostram que nós não precisamos nos comparar com o outro para saber se nós já somos bons o suficiente, se já avançamos,
porque cada um de nós, ainda falíveis, ainda limitados, temos a nossa própria jornada. É quando os espíritos dizem assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Ou seja, será o nosso esforço sincero em aprender a amar e perdoar, em educar os próprios pensamentos e atitudes, na medida do nosso possível, que vai nos fazer evoluir pouco a pouco. O Evangelho inteiro é um verdadeiro manual prático para a vida, e cabe a cada um entender e aplicar, e não mais perder tempo se justificando diante das dificuldades. A própria sociedade humana, por não ter compreendido até hoje as lições de Jesus, criou religiões separadas umas das outras, dogmas e interpretações que afastaram as lições de Jesus da sua simplicidade, da eficiência que elas teriam para nos ajudar a harmonizar e pacificar a nossa vida cotidiana em sociedade. Criou-se até mesmo um certo tabu quando se fala de Jesus, como se falar de Jesus fosse algo reservado somente para quem segue alguma religião. Mas as lições de Jesus são absolutamente necessárias para todos nós. Ele veio para nos mostrar como viver em harmonia com Deus, em harmonia com as leis imutáveis que regem todo o universo, para vivermos em paz uns com os outros. E esse deve ser o nosso norte. Nós vamos agora ouvir as palavras da nossa amiga Sandra Marinho, no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Já pensaram como, para o problema do outro, a gente sempre tem uma solução? Ou nos sentimos seguros em opinar o que é melhor para alguém? Comumente temos sempre uma receita infalível para o outro. Mas será que de fato sabemos o que é melhor para o outro, né, para outra pessoa? Será que a gente sabe mesmo? Até que ponto detemos o conhecimento das causas e consequências que envolvem a situação de alguém para ajudarmos com efetividade? Importante fazermos esta reflexão a fim de evitar mal-entendidos e até desavenças com pessoas mesmo as mais próximas. Às vezes, na ânsia
de auxiliar, cometemos o erro de intervir na vida do outro, retirando-lhe possibilidades valiosas de crescimento. Por exemplo, quando os pais exigem que mesmo após os filhos se casarem, né, existem pais assim, né, que mesmo depois que os filhos se casam, não pestanejam. Por exemplo, né, quantos pais, né, mesmo depois que os filhos se casam, não hesitam em intervir por ocasião da primeira dificuldade do casal, a pretexto de ajudá-los, tirando-lhes a grande oportunidade de aprendizado da vida comum. Quantos de nós, na certeza de estarmos colaborando na solução do problema do amigo, estamos, na verdade, impondo nossa fórmula eficaz, retirando-lhe esta oportunidade que é de aprender com a experiência. Tem uma historinha que ilustra bem esse tema. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo e um homem sentou-se e observou a borboleta por várias horas e via como ela se esforçava para fazer com que o seu corpo passasse através daquela abertura. De repente, pareceu que ela parou de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia mais ir mais além. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesourinha e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem, né, se esticassem, tornando-se capazes de suportar o seu corpo. Continuou a observar e nada aconteceu. Na verdade, a borboletinha passou o resto da sua vida rastejando com o corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, na sua ânsia de ajudar, não compreendeu é que o casulo apertado e o esforço necessário para passar através da pequena abertura constituem o meio idealizado por Deus para que o fluido do corpo da borboleta vá para as asas, de modo que ela fique pronta para voar, livrando-a do casulo. Pois é, amigos e amigas, somos como a borboleta. Cada qual tem as suas necessidades de esforço próprio para progredir e evoluir espiritualmente, alçar o voo espiritual. E quem somos nós para não permitir que alguém, por esforço próprio, consiga vencer os desafios da vida, tão necessários ao fortalecimento e engrandecimento do espírito? Eu estou aqui falando com vocês e me vem ao pensamento as N vezes que interferi, até mesmo fazendo pela outra pessoa o que lhe caberia. Sim, errei muitas vezes nesse sentido e hoje a lição para mim é cristalina. Pensemos em Jesus, nosso Mestre. Em nenhuma passagem o vemos fazer pelo outro, passar pela dificuldade do outro. Não, não. Ele aconselhava, ele acolhia, incentivava, levando o conhecimento verdadeiro do motivo pelo qual estamos aqui na Terra. Ensinou seus discípulos a servirem, eram, na sua maioria, homens simples que passavam por dificuldades, como todos, inclusive naquela época, né? Pedro, por exemplo, tinha familiares complicados e às vezes se via com muito poucos recursos para a manutenção da família.
No entanto, Jesus não lhe substituiu no lugar que lhe competia junto aos seus familiares, mas ele ensinou, lhe apoiou, né? E lhe fez sentir realmente que ele se sentisse útil e necessário na realização da importante obra do Senhor. Tenhamos consciência de que não possuímos fórmulas mágicas e também não somos super-homens, super-mulheres a abarcar todos os desafios que não nos pertencem. Sigamos o apoio e jamais, sejamos o apoio e jamais o substituto de alguém perante as tarefas e desafios que lhe cabem. Pensemos nisso e até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é excelente estarmos todos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Maneira de Orar, o qual consta no O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedis e obtereis, onde no item 22, Instruções dos Espíritos, o Espírito Reverendo Monod, em Bordeaux, em 1862, deixou-nos as seguintes orientações sobre a maneira de fazer preces, dizendo: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele fazê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir, no contato com eles, mais força e perseverança. Deve a prece subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. A prece deve ser profunda, porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se, como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças das quais necessitais, mas de que necessitais na realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias, que vos dê riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar porque Deus não me atende. O que é que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não! Bem poucas vezes isto tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos,
e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males dos quais vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que uma torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça necessário vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a Ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vós não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai? Não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um momento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso depende das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, pois nenhuma interrupção ela pode acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, a prece, ao contrário, o santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e às quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Amigas e amigos, os Espíritos deixaram para nós de forma muito clara que Deus nosso Pai nos ama incondicionalmente, entretanto, Ele respeita a nossa vontade. Oremos sempre com fé, lógica e razão, para que as preces, principalmente de gratidão ou de solicitação, possam ser ouvidas e atendidas de acordo com nossas provações e merecimentos. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo programa.